Boa tarde, começando mais um quadro Reflexões Cruzadas. E hoje, o quadro de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Você aí de casa, você sabe o que é o empreendedorismo? Você sabe como ser um empreendedor? Tem alguma dúvida? Se tiver, já deixa aqui nos comentários, curta e compartilha esse vídeo. E hoje nós teremos uma convidada especial para falar sobre esse assunto. Ela é especialista nessa área, Vanessa Miles. Obrigada pelo convite, Marli e Dai. Muito obrigada. Então, Vanessa, vamos começar perguntando o que é o empreendedorismo? Que maravilha. Empreendedorismo, eu digo que é a arte de se dispor a criar negócios e fazer eles acontecerem, né? Eu digo que é uma arte porque, assim, muita gente acha que é só, estou descontente com o meu trabalho, eu vou sair e vou abrir um negócio. E não é bem assim, você precisa desenvolver talentos, você precisa ter conhecimentos, você precisa conhecer o mercado, você precisa ter um bom motivo para entrar em determinado mercado, porque não é só abrir uma porta e abrir um negócio e fazer acontecer, não é bem assim. Então é um ambiente complexo que exige que você desenvolva uma série de habilidades para começar e depois para conseguir se manter nesse negócio e fazer ele dar certo. E Vanessa, eu já vi algumas pessoas dizerem para mim assim que empreendedorismo é só negócio, que não se aplica isso no dia a dia enquanto, eu sou funcionário, eu não consigo aplicar esse negócio de empreendedorismo dentro da empresa, só empreendedorismo é só abrir negócio. É isso mesmo? Já que você fala que é uma arte? Não. A gente tem uma máxima hoje nas empresas que é preciso ter senso intraempreendedor, porque hoje a gente vive uma era de negócios que é tudo muito refinado em termos de competências, de competitividade, então não basta mais ser bom, a gente tem que ser excelente no que faz e entregar muito valor através do que a gente faz. Então é preciso que a gente tenha visão de negócio e senso de dono. Então esse senso de dono é onde entra esse intraempreendedorismo, que é a capacidade de empreender no CNPJ de outra pessoa, certo? É a arte também de resolver problemas, conflitos, né? Exatamente. E assim, de uma forma mais simples, assim, para quem está pensando em entrar para essa área, assim, como se tornar um empreendedor? Como começar um negócio? Primeiros passos. Adoro essa pergunta. Primeiro de tudo é a gente entender qual é o mercado que a gente quer atuar e pesquisar sobre esse mercado. Um erro que se comete muito e a gente vai vendo assim como consumidor mesmo, a gente vai vendo esse erro acontecer, né? Por exemplo, teve a onda das barbearias, né? Todo mundo resolveu abrir uma barbearia. E aí você viu uma barbearia a cada esquina e hoje você vê quantas delas sobreviveram? Só as melhores. Ou seja, só aqueles que realmente conseguiram organizar bem esse negócio, pesquisaram, estruturaram, fizeram gestão, né? Tinha uma condição de dar vida a esse negócio. Porque não basta a gente ir nas tendências. Porque você imagina, aí você vai ter um monte de competidores e você vai pulverizar o teu público e ninguém vai crescer. Então, a gente tem que analisar mercado, ver o que tem propensão naquele lugar para dar certo, ver se você tem público, ver se a praça é boa, né? Quem é prestador de serviço vai olhar a praça de forma mais ampla, porque, né, você não precisa ter um lugar, uma loja para abrir. Você vai olhar, quais são as áreas, qual é o alcance que esse negócio pode ter. Eu tenho logística favorável para eu atender em toda São José, por exemplo, já que a gente está aqui, né? Vamos situar aqui na nossa localização. Então, ou é um negócio para o meu bairro, ou é um negócio para os bairros mais próximos. Então, é um monte de fatores. A gente diz que tem que se basear numa ferramenta que a gente chama de análise de contexto. Certo? É uma ferramenta que a gente usa de gestão, que a gente olha fatores ambientais, econômicos, sociais, políticos também conta, tá? Tecnológicos. Isso certo? Tudo para empreender, Vanessa. Tudo isso para você pensar em abrir um negócio. Então, não basta eu ser boa em algo e dizer, não, eu sou boa nisso, eu vou lá e vou abrir um negócio nisso. Ser bom é um excelente começo. Se você é bom em algo, você vai entregar valor naquilo. Mas é um ponto de partida. Não pode ser todo o fator que define a sua decisão de empreender. Então, você é bom em algo, vá lá e faça uma pesquisa de mercado. Tem entidades que ajudam a gente nisso. Por exemplo, o Sebrae tem um balcão do empreendedor bem legal, que ajuda muito, tá?
não cobra nada de microempreendedores, então é bacana, você consegue impulsionar e ter uma assessoria para fazer uma análise boa de mercado, para tomar uma decisão acertada. As CDLs, né, outras associações empresariais, como aqui em São José a gente tem a Enflo. Dá para pedir suporte lá, você se associa lá quando tem um CNPJ já, e você se associa e pede uma orientação e você tem uma assessoria nos bastidores para orientar. Então, a gente tem que usar bem os recursos que tem e às vezes a gente não sabe explorar bem esses recursos. Às vezes falta informação, né, Vanessa, desses meios que o empreendedor ele pode estar buscando, né? Porque às vezes eu já tive relatos de pessoas próximas que disseram assim, Nayara, eu fui na prefeitura para me buscar orientação e eu não consegui informação e a pessoa me jogou para um lado como se fosse bolinha de ping-pong e eu tô aqui ainda sem poder fazer o meu negócio fluir porque eu não tenho orientação. Então, às vezes, falta, acho que essa informação, né, esses detalhes de onde esse empreendedor ele pode estar buscando essas fontes. É ótimo você ter falado isso, que outro dia eu escutei de um pequeno empreendedor essa fala. Eu fui me orientar ali na prefeitura e primeiro lugar que eu fui, que me disseram na recepção que era lá, cheguei no balcão, a pessoa disse, não é aqui, não é nesse setor. Tá, mas onde é? Não sabem direcionar. Aí a pessoa reclamou que passou horas lá dentro, circulando entre setores, que ninguém sabia dizer para ela onde ela conseguiria aquela informação completa sobre abrir o negócio, todos as exigências para abrir o perfil de negócio que ela queria abrir. Então, puxa, precisa estar acessível essa informação. Não basta eu dizer assim, não, agora em São José se abre uma empresa em um dia, tá, amigão? Como que abre essa empresa em um dia? Qual que é o passo a passo para cada perfil de empresa para eu conseguir abri-la em um dia, de forma facilitada? Então, falta isso, sabe? Essa boa vontade. Por isso que, no mapa de contexto, um dos fatores são os políticos, certo? Porque a gente depende do ente público e esse ente público tem que fazer bem a parte dele para dar condição da gente empreender do outro lado e gerar renda, gerar emprego, gerar, né, mais prosperidade nesse mundão aí cheio de oportunidades. Não basta dizer que São José é a terra de oportunidades. Não posso atrapalhar que seja. E já puxando esse gancho dessa pergunta muito interessante, desses questionamentos, hoje, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande para a gente empreender, tanto no Brasil num todo e principalmente aqui em São José. Então, assim, tu consegue relatar, assim, os principais, você que já trabalha há tantos anos com isso, levantando empresas, dando assessoria, dando essa conta, o que falta, o que precisaria, quais são os problemas que São José e o Brasil enfrenta com esse excesso de burocracias? E já pegando o gancho da Marli, até porque muitas das vezes esse excesso é tão grande de burocracia que o que acontece? Esse empreendedor ele vai aonde é mais fácil. Por exemplo, a gente tem o nosso município vizinho Palhoça, que pessoas estão saindo de São José para empreender em Palhoça, porque tem essa burocracia, essa dificuldade, essa falta de informação, falta de orientação, e aí vai lá para Palhoça. Ou seja, deixa o dia arrecadar aqui no município para investir em outro. Isso é um problema, né, Vanessa? Esse é um fator que me desce quadrado na garganta, porque o Brasil, culturalmente, traz uma carga burocrática muito grande. A gente é um dos países do mundo que mais taxa o empreendedor, né? Então, falando em linguagem clara, a gente é um dos que mais tributa. Então, essa tributação não acontece só quando a empresa já está aberta, desde a abertura da empresa, taxa disso, taxa daquilo, e às vezes nos cobram taxas que nem deveriam ser pagas para determinados segmentos de atuação, né? Então, por isso que hoje é importante o empreendedor ele estar bem assessorado. Às vezes a gente está começando pequenininho e não quer pagar um contador, por exemplo, mas é ruim essa decisão, porque pode sair muito mais caro pagando taxas indevidas do que ter um bom contador que me oriente. Então, estar bem assessorado é muito importante, sabe? Porque não é um custo, às vezes é um investimento para eu sair fazendo a coisa correta sem ônus maiores do que eu deveria ter. Mas vamos lá, no Brasil, em Santa Catarina, em São José ou qualquer outro lugar, a gente tem o fator excesso de tributação, excesso de burocracia, então as coisas são difíceis para fazer, como eu dei o exemplo ainda há pouco, né, de ir no balcão, ir em outro, e ninguém sabe te dar a orientação correta.
Então, todos esses fatores se juntam e reprimem esse empreendedor no sentido de incentivar que dê certo, né? Então, por isso que tem um índice tão alto de aberturas e encerramentos de empresa nos 2 primeiros anos, porque é muito difícil. E por isso que o preparo que eu falei antes é tão importante. A gente tem que planejar, tem que entender o que eu vou precisar, tem que provisionar recursos, não basta eu ter talento e dizer vou lá abrir um negócio, certo? Então, o que impede hoje de dar certo, da gente ter mais empreendedores e não ter evasão do município, de gente indo para outros municípios, é que realmente haja um incentivo, haja um bom direcionamento para que estimule as pessoas a abrirem seus negócios e gerarem renda e gerarem emprego. Porque se a gente for ver assim, vamos falar indicadores de São José, mais de 70% da receita de arrecadação é de empreendedores, de micro e pequeno empreendedor, e prestador de serviço, mais de 70%. Então pensa que existe muito prestador de serviço e que eu poderia ter mais se fosse estimulado algum tipo de incentivo na região. Então, como você falou, aí eles vão para Palhoça, vão para Biguaçu, vão para municípios vizinhos, porque às vezes enxergaram algum incentivo fiscal ou territorial, ou enfim, ou até de direcionamento de informação mais facilitada. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, certo? A gente pode ter as coisas e deve ter as coisas facilitadas para que esse empreendedor tenha bons motivos para abrir seu negócio e dar certo. Bons motivos para ficar. Exatamente. Bom, Vanessa, então só para a gente finalizar aqui, né, essa parte do empreendedor ficar no nosso município, a gente tem um exemplo aqui em Joinville, do ladinho da gente, o prefeito Adriano, ele trouxe o espaço do empreendedor, né, para o município, facilitando, e recentemente a aprovação desse projeto era de 92% das pessoas que usavam esse serviço, né, e o objetivo desse programa era justamente desburocratizar, facilitar, orientar esse empreendedor. Então, você acredita que projetos assim precisam vir para São José também, já que é o intuito de fazer com que esse empreendedor fique aqui no município? Perfeita a tua colocação, né? E o exemplo fantástico de Joinville, que está fazendo um excelente trabalho num todo, assim, na gestão pública. E sim, eu acredito que toda a prefeitura, independente da cidade, do local, deveria ter um balcão do empreendedor. Chame, né, como quiser chamar, cada município, cada um dá o seu nome, batiza do seu jeito, mas deveria ter o espaço para acolher esse empreendedor, porque ele é quem? Ele é quem gera receita para o município. O Estado não produz riquezas. A gente precisa lembrar disso. O Estado arrecada de quem trabalha e produz riquezas. Então, quanto melhor eu tratar o empreendedor, mais chances dele ir bem e mais chances dele gerar melhor receita para o município, para que se converta isso, né, em serviços públicos, que daí sim é responsabilidade do município. Então, se o município não atrapalhar o empreendedor, já está ótimo. E hoje em dia o que acontece se atrapalha o empreendedor. E aí é onde a gente reprime ele acaba se chateando indo para outro município. Eu conheço um monte de empresas que têm negócios em São José, mas os seus CNPJs estão em municípios vizinhos. Por quê? Por causa da burocracia e de outras coisinhas mais que a gente fica sabendo no bastidor. Fiquem off. Então, pegando esse gancho e essa ideia sobre o empreendedorismo, então, assim, como seria no Brasil se nós tivéssemos menos burocracia e sim uma gestão eficiente? Então, sem tanta burocracia, a gente teria muito mais receita, muito mais resultado, muito mais famílias com dignidade de renda pelo seu próprio trabalho e não dependendo tanto de projetos sociais, certo? Então, sem tanta burocracia, a gente consegue educar o público para que empreendam, para que tenham coragem de explorar suas potencialidades, né? E fazer lá o seu brigadeiro para vender e prestar lá o seu serviço de massoterapeuta em casa, de manicure em domicílio. Quantas pessoas a gente tem com potencial de fazer e às vezes não o fazem porque não sabem o caminho, não sabem como, tem medo, diz que não é para ela,
né? E então a gente está reprimindo o potencial empreendedor das pessoas. E até mesmo de abrir maiores empresas, né? Eu estou citando aqui os pequeninhos, né? Os empreendedores individuais, porque são o maior número realmente, mas todo funcionário que já tem tempo de casa numa empresa, ou todo não, que já é generalizar, mas assim, eu ouço de muita gente que tem tempo de empresa, que gostaria de sair e empreender. E por que não saem? Porque não se sentem preparados, porque tem medo da complexidade. Então, se fosse menos burocrático, a gente teria mais oportunidades sendo geradas, mais pessoas estimuladas a empreender. E eu acredito muito nisso, que o empreendedorismo é o verdadeiro caminho da prosperidade, da inclusão social, econômica, intelectual, porque a pessoa estando ali dentro, ela se desenvolve, ela vai buscar conhecimento. Então, a gente vai vendo nos países mais ricos, né? Como vamos pensar esses Estados Unidos. Quanta gente sai daqui para empreender nos Estados Unidos e em poucos anos conquista lá o que levaria 20 anos para conquistar aqui? Eu tenho familiares nessa condição lá. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser aqui? A gente tem um país tão rico, então está na hora da gente diminuir a burocracia e estimular com que o brasileiro, que é safo pra caramba, né? Cheio de criatividade. Cheio de criatividade, que ele use essa esperteza que a gente se gaba tanto por ter, né? O jeitinho brasileiro, para gerar oportunidade e focar nos seus negócios. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista maravilhosa. Se vocês ficaram interessados e quiserem conhecer um pouquinho mais sobre Vanessa Miles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das redes sociais delas e o contato dela para contratar os serviços dela como especialistas em levantar empresas, empreender, para você aprender a empreender, a como levantar o seu negócio. Fica ligados. Muito empreender obrigada. Com criatividade e muito bom humor, porque a Vanessa tem de sobra, gente. E é isso, obrigada pela oportunidade de Vanessa estar com a gente. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Sucesso no canal. E quem gostou, canal. Curta, compartilha, comenta, reposta. E é isso aí, pessoal. Obrigada.